Quando o céu escurece de repente, quando o raio rasga a noite e o trovão faz tremer o peito, muita gente sente medo. Mas, para quem conhece a força dos orixás, esse estrondo também pode ser chamado de presença. É como se a própria natureza dissesse: a verdade tem voz, a justiça tem dono. E a mentira não se sustenta para sempre. Hoje nós vamos falar de Xangô, o grande orixá do raio, do trovão, do fogo, da justiça, da administração, da autoridade e do equilíbrio. Caô Cabecilê, meu pai Xangô, venham ver e admirar o rei da casa. Xangô não é uma força pequena, nem uma energia que passa despercebida. Xangô chega como rei, chega como juiz, chega como aquele que senta no alto da pedreira e enxerga os dois lados antes de decidir. Isso é muito importante. Xangô não representa vingança. Xangô representa justiça. Justiça verdadeira, aquela que pesa, mede, escuta, observa, separa o que é vaidade do que é verdade, o que é impulso do que é direito, o que é acusação do que é prova. Na tradição iorubá, Xangô é lembrado como um grande rei de Oió, senhor de poder, expansão, política e governo. Um soberano admirado por muitos e temido por muitos outros. E isso nos ensina uma coisa: a presença de Xangô não é neutra. Diante dele, cada um se revela. Quem anda com verdade sente proteção. Quem anda com falsidade sente o peso do machado. O machado de Xangô ou Oxé tem duas lâminas. Uma lâmina corta para corrigir, para abrir caminho, para fazer o bem. A outra corta para cessar o mal, para interromper a injustiça, para pôr limite onde a desordem queria reinar. E vejam como a sabedoria é profunda. O machado tem dois lados, porque a justiça também precisa olhar para os dois lados. Quem trabalha na força de Xangô não pode julgar pela metade. Não pode condenar por fofoca, não pode absolver por amizade, não pode escolher por interesse. Xangô ensina que a palavra tem consequência, que promessa é compromisso, que lei espiritual não se dobra ao capricho humano. Por isso, quando falamos de Xangô na Umbanda, falamos de uma força presente nos tribunais, nas repartições públicas, nos contratos, nos documentos, nas decisões administrativas, nos movimentos sociais, nas lideranças, nas causas coletivas e também dentro da nossa própria consciência. Porque existe um fórum dentro de cada um de nós. Existe um juiz interno perguntando: você foi justo? Você foi leal? Você disse a verdade? Você agiu com equilíbrio? Xangô é fogo, mas não é fogo descontrolado. É fogo que ilumina e também purifica. É raio, mas não é raio sem direção. É raio que aponta, que revela, que mostra onde a energia estava carregada. É trovão, mas não é barulho vazio. É a voz do rei anunciando que nada fica oculto para sempre. Por isso, muitos filhos de fé recorrem a Xangô quando enfrentam demandas judiciais, injustiças, perseguições, conflitos familiares, problemas de administração, desorganização material, desequilíbrio emocional e espiritual. Mas aqui vai uma orientação de terreiro, dada com responsabilidade. Pedir justiça a Xangô é muito sério. Não se pede a Xangô para prejudicar alguém. Não se pede a Xangô para satisfazer orgulho ferido. Não se coloca o nome dele em brigas pequenas, em ciúmes, em intrigas, em desejo de vingança. Quando se acende uma vela para Xangô, que se acenda também a coragem de aceitar a verdade, mesmo quando a verdade aponta para dentro de nós. Há uma beleza muito grande nisso. Muita gente procura Xangô querendo que o outro seja punido, mas sai do terreiro percebendo que também precisa corrigir a própria postura. Xangô não passa pano para filho nenhum. Pai justo não protege erro. Pai justo educa. E quando Xangô educa, ele fortalece a coluna, firma os pés no chão, amadurece a palavra e ensina a pessoa a responder pela própria vida. Nas histórias sagradas, Xangô aparece como rei valente, guerreiro, dono de grande poder. Conta-se que, cercado por inimigos e diante de uma guerra quase perdida, ele subiu a pedreira em busca de orientação. No alto da pedra, tomado pela força do orixá, bateu seu oxé contra as rochas. Das pedras partiram raios e línguas de fogo, espalhando pavor entre os inimigos. Mas quando os vencidos foram levados até ele e disseram a verdade, Xangô enxergou sinceridade em seus olhos e concedeu perdão. Eis o grande ensinamento. Xangô pune a mentira, mas reconhece a verdade. Xangô é firme, mas não é cego. Xangô é severo, mas não é injusto. Outra lembrança poderosa fala de sua ligação com o fogo que sai da boca, com as faíscas, com o trovão, com o poder da palavra. Isso também é simbólico. A boca de Xangô é fogo, porque palavra pode construir e palavra pode destruir. Palavra levanta reputação, mas também derruba.
Palavra firma acordo, mas também trai. Por isso, quem caminha com Xangô precisa vigiar a língua. Falar a verdade. Sim, ser firme, sim, mas sem crueldade gratuita, sem humilhação, sem injustiça travestida de sinceridade. Xangô também está ligado à prosperidade e ao progresso social, mas não a uma prosperidade sem ética. A riqueza de Xangô precisa ter base, como pedra. Precisa ter merecimento, trabalho, palavra cumprida, administração correta. Ele favorece o conhecimento especializado, o estudo, o direito, a política, a gestão, as profissões que lidam com público, liderança, negociação e responsabilidade. Onde existe decisão importante, ali a vibração de Xangô pode ser chamada para trazer lucidez. Na Umbanda, cada casa tem seus fundamentos, suas firmezas e suas formas de culto. Em muitas casas, Xangô é saudado na quarta-feira. Suas cores costumam ser o marrom e em alguns terreiros também aparecem o vermelho e o branco. Suas pedras podem lembrar o meteorito, a pirita, o jaspe, a rocha firme da pedreira. Seu ponto de força é a pedreira. As pedras, os lugares onde a terra mostra sua firmeza e sua antiguidade. Suas oferendas tradicionais podem envolver amalá, quiabo, frutas, flores, velas e elementos preparados com respeito, sempre conforme a orientação da casa espiritual e sem improviso irresponsável. O amalá de Xangô é muito conhecido. O quiabo, a comida quente, a força que alimenta e movimenta. Há casas que trabalham com rabada, acarajé, cerveja preta, frutas como manga, mamão, caqui, marmelo, melancia, morango e fruta do conde. Há também ervas ligadas à sua vibração, como louro, erva de São João, a levante, folhas de mangueira e outras, sempre usadas com fundamento. Mas nunca se esqueçam, oferenda não é moeda de troca. Oferenda é respeito, é presença, é gratidão, é o alinhamento com a força que se está chamando. E quando se fala em sincretismo, Xangô é lembrado em muitas tradições junto a São Jerônimo. E também aparece associado em algumas casas a São Pedro, São João Batista, São José e Moisés. No dia 30 de setembro, muitos filhos de fé reverenciam essa força pela ligação com São Jerônimo. Mas é bom compreender, o sincretismo é uma ponte histórica e espiritual. Ele ajudou a preservar cultos, memórias e devoções. Porém, Xangô continua sendo Xangô, orixá, rei, pedra, raio, trovão, fogo e justiça. E como reconhecer a presença de Xangô na personalidade de seus filhos? Os filhos de Xangô costumam ter energia forte, postura de autoridade, autoestima marcante e grande senso de justiça. Muitas vezes, chegam em um ambiente como quem ocupa um trono invisível. Podem ser conselheiros naturais, mesmo quando não pediram conselho a eles. Têm facilidade para liderar, administrar, falar em público, decidir e defender aquilo que acreditam ser correto. Mas toda força tem luz e sombra. Em equilíbrio, o filho de Xangô é honesto, ponderado, generoso, firme, trabalhador, leal à palavra e incapaz de aceitar injustiça. Em desequilíbrio, pode se tornar vaidoso, autoritário, teimoso, impaciente, explosivo e orgulhoso demais para admitir erro. O filho de Xangô precisa aprender que autoridade sem humildade vira imposição, e justiça sem escuta vira dureza. Muitos filhos de Xangô são francos, falam olhando nos olhos, e isso é bonito, mas a franqueza precisa vir acompanhada de caridade, porque uma verdade dita sem amor pode virar pedra arremessada. Xangô ensina a bater o martelo, mas também ensina a medir a sentença. Ele nos pergunta, você quer corrigir ou quer ferir? Você quer esclarecer ou quer vencer a qualquer custo? Na vida afetiva, os filhos de Xangô podem ser intensos, sedutores, apaixonados pela conquista e pelas experiências da vida. Gostam das coisas boas, comer bem, beber bem, estar com amigos, reunir família, celebrar. São generosos quando amam, mas podem ter dificuldade com cobranças, vigilância e perda de liberdade. Com a maturidade, porém, a força de Xangô assenta. A pedra bruta vai sendo polida. O trovão aprende a virar conselho. O fogo aprende a aquecer sem queimar. Como pais e mães, os filhos de Xangô costumam incentivar, estimular, dar força, ensinar coragem. Às vezes parecem relaxados aos olhos de fora, mas gostam de ver seus filhos crescerem fortes, independentes e preparados para a vida. No trabalho, podem se destacar em direito, vendas, cargos públicos, política, administração, chefia, comunicação, comércio e qualquer área onde precisem lidar com decisão, público e responsabilidade. Agora, prestem atenção numa chave espiritual muito importante. Xangô é também equilíbrio. E equilíbrio não é ficar parado. Equilíbrio é saber onde colocar o peso. É saber quando falar e quando calar. Quando avançar e quando esperar. Quando perdoar e quando impor limite.
quando lutar e quando entregar ao tempo. A balança de Xangô não serve apenas para julgar os outros, serve para ajustar a nossa própria vida. Se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe nos comentários em que área da sua vida você mais precisa da justiça e do equilíbrio de Xangô. Compartilhe este ensinamento com alguém que esteja passando por uma injustiça ou precisando firmar a própria palavra. E se esta corrente de fé faz sentido para você, inscreva-se no canal, porque conhecimento espiritual compartilhado com respeito também é forma de luz. Quando for saudar Xangô, faça com respeito. Pode elevar o pensamento, firmar uma vela conforme a tradição da sua casa, colocar um copo de água ao lado, respirar fundo e falar com sinceridade. Meu pai Xangô, Senhor da Justiça, que eu não seja injusto com ninguém. Que eu não peça o que não mereço, que eu não tenha a verdade, que o seu machado corte de minha vida a mentira, a confusão, o desequilíbrio e a perseguição, que sua pedreira firme meus caminhos, que seu raio ilumine o que está oculto, que sua balança pese com sabedoria as minhas causas. Xangô não caminha com covardia, Xangô não se agrada de falsidade, Xangô não sustenta quem quer vencer por trapaça. Mas Xangô levanta quem foi injustiçado, fortalece quem trabalha com honestidade, orienta quem busca conhecimento, ampara quem precisa de coragem para dizer a verdade e ensina que a maior vitória é dormir com a consciência limpa. E antes de encerrar, guardem isso, o trovão não pede licença ao medo. Ele anuncia que o céu está vivo. Do mesmo modo, Xangô anuncia que a justiça espiritual está viva. Pode demorar aos olhos humanos, pode parecer que o erro venceu, pode parecer que a mentira ganhou voz. Mas a pedreira sabe esperar. A pedra não se desespera. O raio cai no tempo certo. A verdade chega no tempo certo. E quem se firma em Xangô aprende a não se dobrar diante da injustiça. Que Pai Xangô firme sua cabeça, equilibre seu coração, fortaleça sua palavra e coloque justiça nos seus caminhos. Que a sua casa seja protegida contra mentira, inveja, perseguição e desordem. Que o seu trabalho prospere com merecimento. Que suas decisões sejam claras. Que sua fé seja rocha. Caô Cabecilê, meu pai Xangô, Caô Cabecilê.